Em um vídeo anterior, eu construí esse cercado para gatos para Reggie e Betsy. E neste aqui, vou cuidar da parte interna, a parte divertida. Estou juntando todos os retalhos da estrutura. Tenho madeiras tratadas sob pressão e bastante madeira de palete aqui. Esses retalhos de tábuas e sarrafos são ótimos para suportes simples e resistentes para prateleiras e outros itens. Vou usar madeira de palete nas prateleiras e conferir quantas ripas preciso, pois quero colocar espaçadores entre elas para evitar acúmulo de água e apodrecimento da madeira. Vou usar cola de poliuretano, indicada para uso externo, e pregos finos de 18 gauge, apenas para segurar as peças até colocar os parafusos. Usei madeira de palete para o piso da futura casinha de gato. Agora, quero as ripas mais próximas, deixando só espaço para a madeira expandir e contrair. Preciso cortar uma das ripas só para conseguir colocar os suportes que vão sustentar toda a área do piso. Vamos às paredes. Quero a parte de cima inclinada para escoar a água da chuva. Essas tiras de madeira de palete servem como suportes para unir as paredes. Tenho algumas tábuas de encaixe reaproveitadas que posso usar na frente. Posso cortar isso no mesmo ângulo do telhado. Agora vou cortar uma entrada, mas antes de fazer isso, vou reforçar as ripas com outro sarrafo. Vou adicionar um pequeno arredondamento para remover qualquer farpa. Vou criar um suporte para o telhado. E no quintal do Keith, eu tenho alguns retalhos do telhado de betume ondulado que instalei há alguns meses, que serão perfeitos para isso, embora precisem de uma limpeza. Aparei a parte de trás das telhas do telhado com a esmerilhadeira para alinhá-las ao fundo. Mas não é o ideal, pois pode queimar o material, entupir a proteção e ser perigoso. Não tente isso em casa. Estou usando uma fita de vedação sob o telhado. Não quero tornar a casinha de gato à prova d'água, mas evitar que a água se acumule nessas áreas. Depois, fui à madeireira buscar tábuas para cerca de 150 por 22 milímetros. Pela experiência, sei que tábuas de até 3 metros cabem no meu carro. Apesar de querer usar ao máximo madeira reaproveitada nesta construção, não tinha peças longas o suficiente para fazer o próximo trecho do catio. Um túnel comprido com algumas curvas. 150 milímetros é pequeno demais para um túnel de gato, então vou cortar as tábuas ao meio com a serra circular. Posso colar essas ripas nas tábuas inteiras para chegar a cerca de 225 milímetros, que acredito ser a altura suficiente.
Então aqui eu tenho cerca de 185 milímetros por 225 e acho que isso vai ser grande o suficiente. Mas, só para garantir, acho que vou apenas parafusar isso junto, sem cola, e aí se eu precisar mudar depois, eu posso. Vou marcar onde cortar para fazer 2 dobras. Quero que a primeira seja de 90 graus, ou seja, preciso marcar 2 ângulos de 45 graus para a área a remover. Mas não sabia qual a melhor forma de fazer isso. Neste primeiro, comecei fazendo todos os cortes com minha lâmina a 0 grau primeiro. E então, inclinei a lâmina para 45 graus nas partes onde era necessário. Funcionou, mas sinceramente, o resultado final não foi tão bom quanto eu esperava. Na segunda curva, onde eu precisava cortar 2 ângulos de 22,5 graus para obter os 45 graus, inclinei a lâmina primeiro para cortar essas áreas. E depois fiz os cortes a 0 grau. E isso definitivamente pareceu o melhor método dos dois e deu os melhores resultados. Veja como tudo vai se encaixar. Vou incluir visores para entrada de luz natural e para os gatos olharem para fora. Tenho algumas dessas placas de fixação e vou usá-las por dentro para unir as peças do túnel. Aqui eu tenho alguns desses pinos com cabeça plástica. Eles são feitos para instalar tábuas de acabamento do beiral e coisas desse tipo, mas vou usar esses pinos como pés na parte de baixo do meu túnel para criar um pequeno espaço de ar. Assim a umidade não vai causar nenhum problema. Fui à casa do meu amigo instalar as primeiras peças. Onde você acha que isso deve ficar? E meu novo aprendiz vai me dar uma mão. Começarei pela casinha do gato no topo, pois ela definirá a posição do restante. Esses parafusos franceses garantem fixação firme nas ripas da parede. Prazer em conhecê-lo. Depois, quero que uma prateleira do outro lado da parede fique alinhada ao chão da casinha do gato, por razões que explicarei depois. E então, a segunda prateleira que instalamos aqui, a lógica era que queríamos que ela ficasse a aproximadamente 45 graus da prateleira de cima e também a 45 graus do chão, para as escadas que vamos fazer e instalar depois. Em seguida, foi a vez do túnel, que precisei cortar um pouco ao notar que não alcançava com o braço para colocar os parafusos que unem suas partes. Estou aplicando silicone preto de construção para preencher espaços e depois faço o difícil trabalho de colocar os parafusos restantes, tendo que me contorcer. Quis evitar qualquer espaço, então usei muito silicone. Ao remover a fita, me decepcionei com a bagunça, mas depois volto para limpar melhor. Estávamos com pouco tempo, então corremos para encaixar a próxima peça e tivemos um vislumbre do futuro. Isso aconteceu na minha próxima visita. Como pode ver, após a segunda demão de corante, as emendas ficaram com aparência bem melhor. Depois faremos as escadas. Essa tábua velha tem tinta e pregos, mas ficará boa após limpa e sem pregos. A ponta disso precisa ser cortada em 45 graus. E usando mais pedaços de sobra das ripas, quero cortar esses também em 45 graus para fazer alguns degraus. Depois posso cortá-los na largura da tábua. Estou tentando decidir o espaçamento. Acho que ficaram cerca de 120 milímetros de centro a centro. Vou instalar isso depois, mas antes preciso criar outra escada e tive uma ideia para usar alguns daqueles retalhos de 3x2. Vou cortar as extremidades de uma das tábuas de base da cerca em 45 graus e planejo fazer encaixes para os pedaços de 3x2 entrarem, ficando em balanço fora da tábua. Então, comecei a fazer um molde de MDF para me dar um recorte exato que eu precisaria repetir, para que as peças ficassem com um encaixe justo.
E então, nesse molde, eu marco onde posso instalar algumas guias para ajudar a conduzir o gabarito ao longo da tábua em cada posição. Posso então fazer um furo maior em cada ponto para remover o excesso e usar uma fresa com guia na tupia para cortar os encaixes. Isso foi uma ótima ideia na teoria, mas, como costuma acontecer quando começo a usar uma tupia, não saiu como planejado. Essa fresa estava queimando o material mesmo fazendo cortes bem rasos, o que significa que fazer isso ao longo de toda a tábua teria levado tempo demais. A fresa da tupia já estava gasta, e eu não tinha outra. Fiz um corte, mas para o resto vou usar a serra tico-tico. Ainda consigo um encaixe bom o suficiente desse jeito e vai ser muito mais rápido. O chanfro nas extremidades facilitou empurrar as peças. Voltei à casa do meu amigo para instalar as escadas e usei pés de borracha para manter a base fora do chão. E eu fiz isso maior do que o necessário para poder decidir onde cortar depois. Cortei esse pequeno bloco para a parte de baixo da prateleira, aumentando a área de fixação. E então, faço o mesmo para a próxima escada também, cortando no comprimento certo depois que ela estiver posicionada onde eu quero. Mas essa aqui é apenas parafusada nas ripas. Em seguida, instalei uma ponte usando uma corda que achei no meu galpão. Eu apenas selei as pontas, cortei algumas ripas e nelas quero furar 2 buracos, um em cada extremidade de cada ripa, para passar a corda. Para montar a ponte, uso olhares de rosca grandes. Agora, eu sei por experiência que isso vai ceder com o tempo. Então, vou esticar o máximo que puder com as mãos antes de apertar tudo de novo. Vamos lá, você consegue. É isso aí, muito bem. Este aqui? É isso. Você consegue. Agora, para a parte principal do vídeo, criar uma entrada para os gatos. Essa antiga saída de ar desativada é o local ideal para isso. Só preciso abrir para acomodar as peças de extensão e a portinhola para gatos. Aqui está o que tem do lado de dentro. E vou usar um esquadro no chão junto com um pequeno nível na broca para garantir que estou furando mais ou menos reto. Eu não tenho nenhuma broca longa o suficiente para atravessar toda a espessura da parede. Então, vou trabalhar primeiro na camada externa antes de passar para a camada interna. Estou usando a técnica chamada furação em série. Depois, usei uma broca maior para alargar os furos.
E por fim, uma broca formão. Quero evitar que entulho caia na cavidade, pois não quero criar ponte de umidade da parede externa para a interna. Depois trabalhei na parede interna, mas a câmera na cabeça estava em um ângulo ruim e as imagens não ficaram boas. Mas aqui vou precisar reparar um pouco do reboco. No final, ficou bem encaixado e ainda posso reutilizar o isolamento no vão. A portinhola vai cobrir quase todo o dano, então vou colar com silicone transparente e depois reparo a parede. O túnel de extensão não alcançava o ponto de saída, mas outro componente o deixaria longo demais. Por isso, vou preparar a argamassa com 4 partes de areia grossa e uma de cimento para preencher as lacunas. Vou molhar o tijolo na água para tentar evitar que ele absorva toda a umidade da argamassa. Os gatos precisam de um degrau aqui, pois a portinhola está alta. Depois explico melhor. Já faz vários anos que tenho esse tronco grande secando no meu galpão, e o plano sempre foi fazer uma árvore para gatos com ele, mas, na verdade, desta vez, não vou usá-lo. Há alguns meses tiramos essa árvore para gatos da sala, e ela é mais alta, como o cliente deseja. Então vou reutilizar essa aqui. Dylan gostava dessa árvore para gatos, mas Mickey e Hazel nunca se interessaram. 2 prateleiras ainda estão bem rígidas e sólidas. Esses suportes foram moldados à mão para se ajustarem ao tronco. Mas há cerca de 5 anos, como pode ver, a prateleira de baixo soltou. Em vez de transformá-la em lenha, acho melhor reutilizá-la. Eu já tinha removido a base antiga disso aqui, pois originalmente era para uso interno. Então, vou precisar fazer uma nova base para ela. E essa área para arranhar nunca foi usada. Uso um disco flap na esmerilhadeira para remover isso até a madeira crua rapidamente. Para reforçar as 2 prateleiras, vou colocar blocos de madeira em cima e modelá-los com a lixadeira de cinta para encaixar no tronco. Marco ao redor dele para que, ao testar após ajustes, eu veja facilmente onde remover mais material para encaixar melhor. Esse é um processo que consome bastante tempo, mas vai me dar tranquilidade de que as prateleiras ficarão resistentes. Vou colocar pequenos degraus entre as prateleiras, pois Red e Betsy ainda não cresceram totalmente, e isso vai ajudar eles a subir. Não quero prateleiras totalmente horizontais, pois assim a água da chuva escorre. Só preciso que fiquem quase niveladas para os gatos subirem. Elas têm suportes moldados à mão na parte de baixo. Vou fixar alguns parafusos longos atravessando o tronco e entrando na prateleira. Depois de fazer uma prateleira grande embaixo, vou começar a nova base. Vou deixá-la na vertical por enquanto e depois analisar de todos os ângulos para decidir a posição ideal. Tenho postes reaproveitados de 7 por 7 centímetros e quero fazer encaixe meia madeira no meio para uni-los.
Vou cortar suportes para fixar a base ao tronco e novamente serão moldados à mão. Neste ponto, isso aqui já deve conseguir ficar em pé sozinho. Vou parafusar alguns parafusos de madeira reforçados de 150 mm para fixar o tronco ao centro. Depois, coloque pés de plástico embaixo e faça o acabamento final. Acho que vou adicionar alguns degraus aqui para facilitar subir até a prateleira de baixo. Esses blocos com um ângulo de 45 graus vão servir de suporte para alguns pequenos degraus. E então eu aplico algumas camadas de corante. Quero fazer um banquinho simples para a portinhola do gato com pedaços de sequoia. Manteve simples e montei tudo em menos de 1 hora. Ao colocar o arranhador no carro, evitei apoiá-lo nas prateleiras e usei cintas de catraca para içá-la. Depois, voltei à casa do meu amigo para aplicar primer na argamassa, já seca após vários dias. Também poderia deixar o interior mais arrumado com um pouco de massa para reparos. E quando o primer secou, uma camada final de tinta branca brilhante. Preciso impedir que os gatos entrem na tinta fresca. Depois de seco, encaixei a peça externa para organizar melhor. Infelizmente, quebrei um pedaço do tijolo. Vou usar massa para preencher vãos pequenos. Sei que não ficou perfeito, mas os gatos não vão ligar. Agora, vamos colocar arranhador. Comprei corda de sisal natural para criar áreas de arranhadura na árvore. E usar parafusos e arruelas para fixar isso vai permitir que a gente aperte de novo quando inevitavelmente começar a afrouxar com o tempo. Como tinha suporte sobrando, resolvi instalar outra prateleira aqui em cima. Você deve lembrar de um vídeo meu de caça ao lixo, onde achei esse pedaço de grama sintética em um beco. Meus gatos adoram deitar nesse material ao sol, então vou colocá-lo em uma prateleira. Estou usando cola de poliuretano para fixar isso e vou colocar algum peso em cima até a cola secar. Achei que já tinha terminado, mas meu amigo me pediu para voltar e olhar 2 últimos trabalhos. Ela me perguntou se eu poderia fazer uma ponte suspensa, atravessando toda a largura do gatil daqui até lá. Pensei bastante na melhor forma de fazer isso, avaliando cordas e fios de tensão, mas optei pelo que conheço melhor. Madeira. Preciso retirar a prateleira que instalei da última vez, pois quero trocar os suportes por uma estrutura que sustente a prateleira e a nova ponte. Só preciso cortar esta madeira diagonal para encaixar no canto. Cortei outra peça para encaixar por dentro e unir tudo.
Agora vou encostar a primeira viga na madeira e parafusar só o necessário para segurar enquanto encaixo a peça que será o suporte. Esta peça foi cortada com um ângulo de 20 graus em uma das bordas, pois eu já havia desenhado em casa para definir o ângulo necessário para posicionar a ponte. Sem esse corte em uma das bordas, a ponte ficaria assim, o que não seria bom. Com alguns parafusos M10 prendo o suporte à viga, nivelando-a e usando um grampo para mantê-la, enquanto parafuso o outro lado. Antes de fixar o suporte no telhado, coloco uma fita de vedação em cima para evitar água parada na madeira de topo, já que essa área apodrece facilmente. Vou posicionar a segunda viga afastada da primeira, usando as ripas já preparadas para isso. Depois, nivelei e encaixei a viga no lugar. Certo, estamos apoiados naquele lado, e não vejo motivo para adicionar mais suportes na ponta, pois vou cortar um pedaço disso de qualquer forma, e será só um pequeno balanço. E isso só precisa suportar o próprio peso, e o de alguns gatos, e no momento, ele aguenta o meu peso. Adicionar as ripas vai deixar isso ainda mais rígido, e cortarei a primeira com o mesmo ângulo da prateleira. Depois, posso cortar o excesso na ponta e, apesar de ter dito que não ia adicionar mais suporte, mudei de ideia e coloquei mais um para reduzir a oscilação da ponte, pois achei que os gatos poderiam não gostar. O último serviço foi instalar a corda grossa que meu amigo conseguiu, pois os gatos adoram escalar. Para mim, projetos como esse são os mais gratificantes, e Red e Betsy já adoram o novo espaço ao ar livre deles.